Você sabe o que é marco temporal? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gabriel Marques, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal da Bahia, da Faculdade Baiana de Direito, e o tema do nosso Jurisprudência Comentada de hoje é a discussão do marco temporal, uma discussão que na verdade está acontecendo tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Judiciário. Eu acho que vocês já ouviram falar que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei sobre marco temporal, mas que precisa passar ainda pelo Senado, pela apreciação do presidente da República, mas o tema específico da nossa conversa de hoje é o julgado do Supremo Tribunal Federal, que envolve também marco temporal. O que aconteceu? Tudo começa no estado de Santa Catarina, envolvendo um conflito relacionado a um conflito de terras no estado de Santa Catarina. Esse conflito de terras, ele é levado ao Supremo Tribunal Federal por meio de um recurso extraordinário. Então ele chega ao Supremo via recurso extraordinário. E o Supremo Tribunal Federal entende que esse recurso extraordinário tem repercussão geral. Ou seja, a discussão que o Supremo tomar e a decisão que ele tomar nesse processo vai servir de inspiração para resolver conflitos similares em todo o Brasil. E aí, dentro desse processo no Supremo Tribunal Federal, houve um voto até o momento, que é o voto do ministro Nunes Marques, a favor da ideia de um marco temporal. O que significa o marco temporal? A criação de um momento objetivo, de uma data objetiva, 5 de outubro de 1988, que é a data de promulgação da nossa Constituição, a data de criação da nossa Constituição, para dizer que os povos indígenas só teriam direito às terras que ocupam tradicionalmente nessa data, se ocuparem nessa data, se estivessem presentes nessas terras nessa data, 5 de outubro de 88, ou se houvesse alguma disputa com os povos indígenas sobre essas terras nessa data. Então, a ideia do ministro Nunes Marques, ao defender essa tese do marco temporal, é a ideia de criar um marco objetivo, 5 de outubro de 88, em homenagem ao direito de propriedade, em homenagem à soberania brasileira, em homenagem aí à segurança jurídica. Contudo, essa tese é uma tese questionada pela relatoria desse processo, que é do ministro Edson Fachin. O ministro Edson Fachin proferiu um voto contrário à tese do marco temporal e um voto que faz uma interpretação muito aprofundada, muito interessante, do artigo 231 da Constituição. O artigo 231 da Constituição, que vai aparecer aqui agora, para a gente poder acompanhar na leitura, ele reconhece que os povos indígenas têm direitos originários às terras que ocupam tradicionalmente, ou seja, o seu modo de vida, a sua cultura, a sua identidade deve ser respeitada por nossa Constituição e também os seus direitos territoriais. E aí, o ministro Edson Fachin diz o seguinte, primeiro ponto, há direitos fundamentais territoriais dos povos indígenas às terras que tradicionalmente ocupam. Segundo ponto, segundo argumento, a posse indígena é diferente da posse civil. A terra para os povos indígenas é um elemento de identidade dos povos indígenas e não faria sentido, por consequência, a fixação de um marco temporal, porque há povos indígenas que ocupam as terras muito antes de 5 de outubro de 88. E há todo um processo histórico de violência, de massacres, de contaminação, de perseguição, que já aconteceu, que continua acontecendo e que prejudica os direitos fundamentais dos povos indígenas. Então a gente tinha no Supremo Tribunal Federal, até essa semana, 1-1. Um voto favorável do ministro Nunes Marques à ideia do marco temporal e um voto contrário do ministro Edson Fachin à ideia do marco temporal. O que aconteceu então na quarta-feira, agora, dia 7 de junho? O ministro Alexandre de Moraes profere o seu voto, concordando com o ministro Edson Fachin, ou seja, 2-1, os dois são contrários à ideia de um marco temporal, mas trazendo alguns reparos à tese do ministro Edson Fachin, que serão depois examinados também pelo Supremo, porque o processo foi paralisado de novo. Houve um pedido de vista do ministro André Mendonça e no futuro o Supremo Tribunal Federal vai voltar a apreciar essa questão. Eu acredito que a tese mais correta constitucionalmente nesse caso é a tese que é contrária ao marco temporal em respeito aos direitos fundamentais dos povos indígenas, as terras que tradicionalmente ocupam, e a gente precisa esperar o que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal aí para a gente aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo,
curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e no futuro a gente volta a conversar sobre esse tema. Forte abraço e até o próximo vídeo.